Então, bom dia a todos. Nós teremos hoje uma apresentação da nossa residente do segundo ano, a Lara Araripe, que vai falar sobre os últimos avanços no manejo do linfoma de Hodgkin clássico, as novas terapias. Um artigo muito interessante. Eu acho que vai ser bastante rico para nós todos. Lara, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Está dando para me ouvir bem? Está dando um pouquinho de interferência, Lara. Não sei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu desconectando o fone melhora. Melhorou, professor? Melhorou sim. Então, por favor, fique à vontade. Fazer sem o fone. Bom dia a todos. Como o Dr. Fernando me apresentou, me chamo Lara, sou residente do segundo ano de hematologia e hemoterapia aqui do Hospital Universitário. E hoje a gente vai discutir um artigo bem interessante que foi publicado na Blood Cancer Journal em 2021 sobre os recentes avanços no manejo do linfoma de Hodgkin clássico na era das novas terapias, né? É bastante interessante esse artigo porque ele vai trazer tanto os estudos mais consolidados, como os estudos de fase 2, 3, até fase 1 mais recentes que a gente tem, que abordam as novas terapias, os novos esquemas terapêuticos em diferentes cenários do linfoma de Hodgkin clássico, para a gente tentar melhorar cada vez mais a terapia desses pacientes. Então, o linfoma de Hodgkin clássico, ele tem altas taxas de cura, e cada vez mais essas taxas de cura vêm aumentando e o prognóstico dessa doença vem melhorando devido ao avanço de novas estratégias terapêuticas. Atualmente, os estudos mostram que no estágio inicial, a sobrevida geral de um linfoma de Hodgkin clássico em 5 anos fica em torno de 96% a 99,4%, a depender de ser favorável ou desfavorável, né, os fatores prognósticos iniciais. E se for um paciente diagnosticado em estágio avançado, a sobrevida geral em 5 anos, a depender se for um favorável ou desfavorável, varia entre 56% e 89%. Então, comparado com outras doenças, né, da oncohematologia, realmente tem uma taxa de cura muito boa. Uma taxa de sobrevida em 5 anos muito boa. Porém, apesar disso, a gente ainda tem muitos desafios relacionados ao linfoma de Hodgkin, né? Entre eles, como tratar um linfoma de Hodgkin recidivado refratário, desafios associados à morbidade relacionada ao tratamento, algumas quimioterapias e radioterapias, desafios relacionados à qualidade de vida, desafios relacionados aos tratamentos para pacientes mais idosos, e resultados que a gente vai ver que os resultados nos pacientes mais idosos não são tão bons quanto nos pacientes mais jovens, ficam bem aquém. Então, todos esses são desafios que a gente ainda tem por responder e que as novas terapias estão vindo aí para com certeza dar uma força nesses aspectos, né? Então, o objetivo desse artigo foi trazer, por meio de comparações de estudos e mesmo que estudos que ainda não estão consolidados, né, muitos dos estudos que eu vou falar aqui são estudos de fase 2, fase 1, ou seja, que ainda precisam ser, né, desenvolvidos mais detalhadamente, fazer mais o seu processo, mas que trazem informações relevantes para a gente sobre perspectivas de tratamento para esses cenários aí que a gente ainda tem esses desafios. Então, a gente vai falar sobre os avanços mais importantes no manejo do linfoma de Hodgkin clássico. Então, as terapias de primeira linha, que é por onde o artigo começa falando, né? Atualmente, a gente vê elas se encaminhando muito para estratégias adaptadas a risco e resposta, porque a gente tem percebido com os estudos que isso vai reduzir uma exposição excessiva à quimioterapia e radioterapia. A gente sabe que algumas quimioterapias que a gente usa para tratar linfoma de Hodgkin têm uma toxicidade cardiopulmonar maior. A exposição a quimioterapias aumenta o risco de neoplasias secundárias e exposição a quimioterapia e radioterapia também reduz a qualidade de vida.
Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar o desfecho, reduzindo a toxicidade, vai ser bem-vindo. Tem sido percebido que essas estratégias adaptadas a risco e adaptadas à resposta, você consegue identificar os pacientes com maior ou menor risco de recorrência e tratar aquele paciente com mais ou menos quimioterapia de acordo. Ou seja, expondo menos a quimioterapia aqueles pacientes que não precisariam de uma quimioterapia extra, vamos dizer assim. E expondo de forma certa aqueles pacientes que realmente precisariam. E uma ferramenta muito útil para guiar essas estratégias adaptadas tem sido o PET, né? O PET ínterim como uma ferramenta. Tanto o PET para estadiar, né? O PET no início da doença, como o PET de guia terapêutico, que é o PET ínterim, né? Um PET após 2 ciclos, um PET após 4 ciclos, que isso aí varia entre os estudos, em qual momento fazer o PET. Mas esse PET, no meio do tratamento, tem sido uma ferramenta muito importante para guiar a própria terapêutica. Então, o tratamento padrão para linfoma de Hodgkin de estágio inicial que a gente conhece é o ABVD, né? Que é a adriamicina, bleomicina, vinblastina e dacarbazina. Ele constitui a espinha dorsal do manejo de primeira linha na América do Norte, independente do estágio, e é muito parecido aqui para a gente também, né? Em vários estudos, né? Ele traz no artigo o Trial HD10 e o Trial Rapid, que mostraram o benefício da radioterapia. Mais interessante, o HD10 mostrou que a radiação, a diferença de 30 para 20 não fazia muita diferença, ou seja, ele já mostrou nesse trial que você poderia usar uma radiação de consolidação com uma dose um pouco menor, sem tanto prejuízo para o paciente, né? E diminuindo a toxicidade da radiação, que a gente sabe que tem. No estudo RAPID, por exemplo, já foi uma outra coisa interessante que foi vista. E nos pacientes que tinham um PET negativo após 3 ciclos, eles evoluíam com muito bom prognóstico, independente de fazer radioterapia de consolidação. Então, isso já levantou a bandeirinha para, esses pacientes que têm um PET ínterim negativo no meio do tratamento, ou melhor, após 3 ciclos, talvez eu possa omitir uma radioterapia de forma segura para esses pacientes, sem prejudicar o desfecho dele, né? E diminuindo a toxicidade. O outro trial, que foi o H10, né, da OTC ELISA, ele fez uma estratégia adaptada com PET após 2 ciclos. O estudo tinha 2 braços. O primeiro braço, os pacientes faziam 2 ciclos de ABVD, e no primeiro braço faziam mais um ciclo de ABVD e radioterapia, independente do resultado do PET. No segundo braço, os pacientes eram divididos em 2 grupos. Os pacientes que tinham PET negativo faziam mais 2 ciclos de ABVD e não faziam rádio. E os pacientes que tinham PET positivo após 2 ciclos eram mudados de protocolo para um protocolo mais intensivo, que era o EBACOP, que seria a bleomicina com etoposídeo, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina e prednisolona. E faziam radioterapia de sítio envolvida. O que esse estudo percebeu? Que para os pacientes, quando os pacientes que estavam com PET positivo após 2 ciclos eram mudados para o esquema mais agressivo, como o EBACOP, a sobrevida melhorava muito, sobrevida livre de progressão em 5 anos, ia de 77,4% para 90,6%. Ou seja, isso aqui corrobora a questão da estratégia adaptada com PET. Se um paciente tem um PET positivo, ou seja, sinais de que ainda tem doença em atividade após 2 ciclos, vale a pena investir numa quimioterapia mais pesada, em radioterapia, porque isso melhora a sobrevida livre de progressão em 5 anos. Nos pacientes com PET negativo, interessante, ele comparou o primeiro braço com o segundo braço. No primeiro braço, ele não viu os PETs, né? Independente do PET, inicialmente, todo mundo fez um ciclo a mais de ABVD e radioterapia. Depois, ele pegou aqueles pacientes com PET negativo do braço 1 e comparou com os pacientes PET negativo do braço 2. E ele percebeu que os pacientes que fizeram radioterapia tiveram um desfecho melhor. Ou seja, nos PET negativos, né? Ou seja, esse estudo já favorece uma radioterapia de consolidação, porque viu que a ausência de radioterapia resultou em piores desfechos. Uma coisa que eu achei interessante é que ele comenta, né, sobre o grupo alemão, e esse trial do grupo alemão,
esse HD14, foi visto que houve um melhor controle de doença quando se fazia 2 ciclos de EBA-COP com 2 ciclos de ABVD comparado a 4 ciclos de ABVD, que é o que a gente normalmente faz, né? A gente faz tudo ABVD. E eles viram que é um estudo longo, de follow-up longo, foi visto que a sobrevida livre de progressão em 10 anos era 91,2% nesse grupo que eles chamavam 2+2, que fazia EBA-COP 2 vezes, com ABVD 2 vezes, versus 85,6% no grupo que fazia só ABVD. Isso para a sobrevida livre de progressão em 10 anos, mas não teve diferença significativa na sobrevida geral. Isso motivou o grupo alemão, né, a usar esse esquema de 2 vezes EBA-COP com 2 vezes ABVD como esquema principal. É o que eles usam, né, para tratar a linfoma de Hodgkin desfavorável de estágio inicial lá. Mas não é uma estratégia muito espalhada, né? Assim, a gente vê, não é o que a gente faz, não é o que os norte-americanos costumam fazer realmente. E o artigo traz que realmente isso não é uma coisa bem aceita, porque a gente sabe que o EBA-COP ele é um esquema mais agressivo e que tem mais toxicidade, né, associada. Então, nem todos os pacientes vão se beneficiar realmente disso. Mas esse estudo do grupo alemão mostrou essa diferença de sobrevida livre de progressão e fez com que eles usassem essa estratégia de forma mais frequente. Um outro estudo deles também, que está em fase 3, eles testaram esse esquema, né, que eles já usam lá, que é o 2+2, que seriam 2 ciclos de EBA-COP com 2 ciclos de ABVD, com radiação pós. E quiseram ver a diferença entre a radiação como consolidação entre os pacientes com PET positivo e PET negativo, né? Se a gente poderia omitir de forma segura a radiação em alguns pacientes. O que eles fizeram? Dividiram em 2 grupos. O primeiro grupo fazia radioterapia, todo mundo fazia radioterapia de consolidação em sítio envolvido. E o segundo grupo, só os pacientes com PET positivo após o 4º ciclo, né? Fazia os dois de BA-COP e os 2 de ABVD e fazia um PET pós. Se o PET fosse positivo, fazia radiação de consolidação. O que eles viram foi que não houve diferença significativa na sobrevida livre de progressão em 5 anos. Ou seja, pôde-se omitir com segurança a radioterapia de consolidação nesses pacientes que tinham linfoma de Hodgkin clássico desfavorável no estágio inicial. Né? Então, aqueles pacientes que você pode fazer a radioterapia só para quem tem um PET positivo, você não precisa fazer para todo mundo. Né? Essa foi a conclusão do estudo. Um outro estudo, que era o HD18, ele mostrou a não inferioridade de 4 ciclos de EBA-COP no lugar de 6 a 8 ciclos naqueles pacientes que tinham um PET após 2º ciclo negativo. Né? Então, isso também é interessante. Você tem um paciente que está fazendo um ciclo mais agressivo, uma quimioterapia mais agressiva, por ser desfavorável, por ter uma doença mais agressiva, de estadiamento inicial. Se o paciente tem um PET após 2 ciclos negativo, você não precisa fazer 6, 8 ciclos de quimioterapia, você poderia diminuir a quantidade de ciclos, o que vai diminuir a toxicidade para o paciente, né? Então, isso é importante ter em mente. E um outro estudo também mostrou que no caso dos pacientes que tinham um PET após 2 ciclos negativo, tanto fazia você continuar fazendo ABVD ou EBA-COP. Isso também é uma coisa importante de ter em mente, porque se você tem um paciente que fez 2 EBA-COP, por exemplo, e tem um PET negativo após 2 ciclos, talvez você poderia fazer mais 4 ciclos de ABVD, que é um pouco menos tóxico que a EBA-TOX, são menos drogas, né? E isso não afetaria a sobrevida livre de progressão em 4 anos, segundo esse estudo. Um outro estudo interessante foi o RETO Trial, que envolveu 1.214 pacientes com linfoma de Hodgkin clássico avançado recém-diagnosticado e que fez 2 ciclos de ABVD e depois submeteu os pacientes a PET. E aí eles dividiram. Os pacientes que tinham PET negativo, ou eles eram submetidos a 4 ciclos de ABVD, continuavam até fazer 6 ciclos de ABVD normalmente, ou então eles omitiam a bleomicina dos últimos 4 ciclos. E olha que interessante, após 3 anos, a sobrevida livre de progressão foi similar. Isso mostrou que você pode
reduzir de forma segura a exposição à bleomicina nesses pacientes, o que vai gerar uma menor toxicidade pulmonar sem atrapalhar o desfecho, porque as sobrevidas livres de progressão foram muito similares. Então, a gente sabe que bleomicina tem muita toxicidade pulmonar, então se eu tenho um paciente que fez 2 ciclos de ABVD, teve uma resposta excelente, o PET está negativo, existe a possibilidade de eu omitir a bleomicina, diminuir a toxicidade para esse paciente e fazer outros 4 ciclos só com AVD. Uma outra coisa interessante que o artigo traz para essa parte de terapias de primeira linha é a inclusão das imunoterapias como terapias de primeira linha. A gente sabe que tem surgido muita coisa nova para o tratamento do linfoma de Hodgkin e cada vez mais tem sido vista a combinação dessas novas terapias, né, como o brentuximab, que é um CD30, os anticorpos monoclonais anti-PD1, para reduzir o risco de recidiva e a toxicidade associada à quimioterapia. Então, a gente vai falar muito aqui de 3 medicações, né, que são 2 classes diferentes, que têm sido muito estudadas nesse contexto, tanto para terapia de primeira linha, como para, como a gente vai ver mais na frente, terapia de resgate e consolidação pós-transplante nesses pacientes com linfoma de Hodgkin. Uma delas é o brentuximab, que é um conjugado anticorpo-droga, né, que atinge seletivamente as células tumorais que expressam CD30. E a outra classe de drogas são os anticorpos monoclonais anti-PD1, como o pembrolizumab e o nivolumab. O PDL1 ele é muito expresso nas células de Reed-Sternberg por conta da amplificação do 924, que contém os locos tanto do PDL1 como do PL2. Então, essas células elas têm muita produção de PDL1. Então, o anti-PD1 ele vai agir nesse microambiente que tem muita ativação de linfócito, com essa marcação do PD1 e vai agir bloqueando isso e bloqueando a doença, né? Então, em relação ao brentuximab, inicialmente os estudos realizados foram adicionando o brentuximab ao ABVD e posteriormente tentando substituir a bleomicina pelo brentuximab. E foi visto que nos estudos, né, nos estudos mais recentes, que o brentuximab tem se mostrado como uma opção segura de primeira linha para pacientes com linfoma de Hodgkin clássico avançado. Esse trial Echelon 1, ele fez uma comparação de 6 ciclos de ABVD com 6 ciclos de brentuximab mais AVD, ou seja, trocando o B de bleomicina por B de brentuximab. Né? E o que foi visto foi que a sobrevida livre de progressão em 3 anos melhorou com um P significativo, certo? Com brentuximab mais AVD. Foi de 76% para 83,1%. A sobrevida geral não teve diferença, certo? Mas a sobrevida livre de progressão em 3 anos teve diferença significativa. Principais efeitos colaterais do brentuximab, né? O estudo viu neuropatia periférica, neutropenia e infecções foram mais frequentes, certo? Com o grupo do brentuximab mais AVD, mas tiveram boa resposta com o uso de fator estimulador de colônias granulocíticas e toxicidade pulmonar foi bem menos frequente nesse grupo de AVD com brentuximab. Um outro estudo de fase 2 interessante que temos é o de pembrolizumab com AVD, que é um anti-PD1 com AVD. Né? Esse estudo está sendo feito em pacientes com estágio inicial desfavorável de linfoma de Hodgkin clássico, ou estágio inicial desfavorável não tratado, ou estágio avançado. E a ideia deles é fazer uma terapia que eles chamam sequencial, né? Vamos dizer assim, que seriam 3 ciclos de pembrolizumab em imunoterapia, seguido de 4 a 6 ciclos de AVD, sem fazer consolidação pós. E até o momento do estudo, né, desse estudo que eu estou apresentando, que foi 2021, tinha resultados interessantes, né? Ele mostrava que 37% dos pacientes apresentavam resposta molecular completa após a monoterapia com pembrolizumab, e 100% dos pacientes tinham tido resposta molecular completa após as 3 pembrolizumabs mais 2 ciclos de AVD. Então, aparentemente, também promissora essa abordagem terapêutica de pembrolizumab com AVD. Uma outra possibilidade seria um outro, né, inibidor de PD1, anti-PD1, anticorpo monoclonal, que seria o nivolumab. O nivolumab ele tem mais estudos mostrando sua eficácia no linfoma de Hodgkin recidivado refratário, mas tem sido pouco estudado como primeira linha.
Mas esse estudo trouxe, né, a avaliação de um estudo de fase 2, que vem mostrando boas respostas com nivolumab AVD, tanto da forma concomitante como da forma sequencial. Concomitante que eles falam é quando eles faziam junto, como aquela proposta do ABVD, né, trocando o brentuximab, trocando a abamecina por brentuximab, ou seja, fazendo concomitantemente mesmo, ou sequencial, que seria fazer o nivolumab em monoterapia primeiro e depois uma associação dos dois. Então, o que eles fizeram? O braço A foi feito 4 ciclos de nivolumab AVD com radioterapia, e o segundo braço foi feito 4 ciclos de nivolumab em monoterapia. Depois eram feitos 2 ciclos de nivolumab AVD, depois 2 ciclos de AVD e depois radioterapia. E esse estudo também vinha mostrando boas taxas de resposta completa precoce em ambos os grupos e uma sobrevida livre de progressão também promissora. Então, o que a gente tem em relação ao uso das imunoterapias como primeira linha é que a adição de imunoterapias aos protocolos quimioterápicos já estabelecidos resulta em melhores desfechos, evita a toxicidade de certas terapias, ou seja, esses que já estão mais estabelecidos, né, como, por exemplo, um ABVD, onde você troca o B de blamicina por B de brentuximab, você vai diminuir a toxicidade. Tudo bem que tem as toxicidades associadas ao brentuximab, mas uma neuropatia periférica, normalmente, os estudos até mostram que 90% não são tão importantes, não atrapalham tanto a qualidade de vida ou melhoram com o tempo. E essa questão da neutropenia em infecções pode ser melhorada com o uso de granuloquine. Até a omissão de radioterapia também, né? Então, você usar imunoterapias, você pode omitir radioterapia, tirar outras quimioterapias mais tóxicas e melhorar a toxicidade geral do tratamento dos pacientes. Mas uma coisa que é importante a gente lembrar é que essas medicações também têm efeitos colaterais, né? Como esses que eu já falei, a questão da neuropatia periférica, e também, como são drogas imunomediadas, a gente pode ter efeitos adversos imunomediados, que a gente vai conhecendo à medida que a gente for usando, né? Então, é algo que a gente precisa ter em mente também quando a gente for usar essas medicações. O estudo comenta que uma coisa interessante, né, que vai ser interessante ver evoluir nos próximos anos, é esse estudo fase 3 que estava rolando, comparando uma abordagem de nível AVD com brentuximab AVD, para ver qual dos dois seria mais eficaz. Aqui é só a tabelinha, né, que o artigo traz, resumindo esses estudos que eu falei, tá certo? Mas é basicamente tudo que eu já falei, comentando os estudos principais para terapias de primeira linha. Uma outra coisa que o artigo aborda, que é um outro desafio dessa questão do tratamento do linfoma de Hodgkin, é a abordagem para aqueles pacientes mais idosos, né, que precisam de uma abordagem com toxicidade reduzida. Então, a gente sabe que os pacientes com mais de 60 anos, eles são uma porcentagem significativa dos pacientes com linfoma de Hodgkin clássico. O artigo traz que 20 a 30 pacientes, normalmente esses pacientes vão ter uma doença agressiva, só o fato de serem idades e tudo mais, vão ser fatores prognósticos favoráveis e que vão gerar uma baixa tolerância à quimioterapia. Então, normalmente, a sobrevida desses pacientes é muito reduzida comparada aos mais jovens, né? Então, tem se tentado desenvolver alguns esquemas quimioterápicos que pudessem ser mais aceitáveis para esses pacientes com melhores desfechos. Tem um estudo, né, mostrando bons resultados com o uso do esquema que eles chamam de PVAB, que seria a prednisona com vinblastine, doxorubicina e bendamucina. Mas esse estudo ainda não tem um follow-up de sobrevida longo, então a gente ainda não tem muita informação de como isso resultaria, que é a informação que mais interessa, assim, para a gente, né, saber se isso vai melhorar a sobrevida desses pacientes mais idosos. Uma outra coisa que pode ser, como a gente viu, né, previamente, seria o uso de imunoterapias nesses pacientes, porque como a gente viu, as imunoterapias, elas podem diminuir a toxicidade das quimioterapias, porque você consegue omitir outras quimioterapias mais tóxicas. Então, o uso de brentuximab ou de um anticorpo monoclonal anti-PD-1 combinado com quimioterapia ou imunoterapia poderia ser uma abordagem promissora para esses pacientes, né? Tem um estudo em fase 2 que ele fez essa abordagem de fazer 2 ciclos de brentuximab
em imunoterapia, seguido de 6 ciclos de AVD, e seguido de mais 4 ciclos de brentuximab de consolidação naqueles pacientes que responderam. E que tem mostrado, né, um bom resultado também, esse estudo de fase 2. Uma abordagem interessante que está em estudo também, mas que infelizmente esse estudo não progrediu, mas que a avaliação inicial também foi interessante, era de uma abordagem livre de quimioterapia, ou seja, só imunoterapia para tratamento desses pacientes, que seria uma abordagem usando brentuximab com nivolumab. Seria esse estudo ACCRU. Infelizmente, o estudo foi suspenso, né, porque a análise interim não atingiu os critérios predefinidos, mas a avaliação inicial do estudo mostrou que tinha sido um regime bem tolerado e que teve resposta metabólica completa em 48% dos pacientes. Então, para esses pacientes mais frágeis, né, unfit ou idosos, a gente pensar que talvez, que não toleram uma quimioterapia mais agressiva, talvez um brentuximab isolado, um brentuximab com dacarbazina pudessem ser boas opções para esses pacientes. Alguns estudos mostram que a gente poderia usar isso com boas respostas. Mas, assim, também não tem estudos muito largos, muito grandes, né, que a gente consiga bater o pé e dizer que realmente é 100% certeza que vai funcionar. Mas é aquela coisa, são pacientes com opções limitadas, então a gente já tem uma janelinha aí que se abre, né? Agora, passando para uma outra parte interessante do tratamento, que seria a terapia de resgate para o linfoma de Hodgkin recaído. O artigo comenta que 10 a 15%, né, dos pacientes com linfoma de Hodgkin em estado inicial e 15 a 30% dos pacientes com estágio avançado vão evoluir com falha terapêutica ou recaída após a terapia de primeira linha. E que, apesar de todas essas novas terapias que existem, né, a gente sabe que o transplante de células tronco-hematopoéticas autólogo permanece como padrão de tratamento para esses pacientes. Mas uma coisa muito importante é que o status na doença antes do transplante autólogo é o fator preditor mais importante de desfecho sobre a vida. Então, a terapia de resgate, terapia de segunda linha, ela tem que ser bastante efetiva e induzir uma alta resposta, para que a gente possa mandar esses pacientes para o transplante com a doença em remissão ou o máximo possível de resposta, para poder melhorar a chance de eles evoluírem bem pós-transplante. Então, o que a gente tem de terapias de segunda linha? Atualmente, nas terapias de resgate, nessa era das novas terapias, né? Tem esse estudo do LISARC, que seria um estudo de fase 1, fase 2, que está avaliando o uso de brentuximab junto ao protocolo ICE. Eles fizeram 2 esquemas de brentuximab ICE, seguido de PET. Caso os pacientes tivessem resposta metabólica completa, faziam um terceiro ciclo de brentuximab ICE, mais um ciclo de brentuximab isolado antes do transplante. E esses pacientes tiveram uma resposta muito boa, olha só, a sobrevida livre de progressão em 1 ano foi 69% e a sobrevida geral em 1 ano, 100%. Uma outra avaliação seria o nivolumab como terapia de resgate de primeira opção, né? Avaliar o uso do nivolumab como monoterapia antes de um transplante autólogo, por exemplo. Então, foi feito um estudo usando um nivolumab como um máximo de 6 ciclos. Caso o paciente atingisse resposta completa, iria para transplante autólogo. Caso o paciente não atingisse resposta completa, iria para nivo ICE, 2 ciclos de nivo ICE. Sobrevida livre de progressão em 1 ano, 79%. Sobrevida geral em 1 ano, 97%. Então, muito bom, né? Então, esse estudo mostrou que o nivolumab isolado foi uma ponte efetiva para transplante autólogo, poupando toxicidade de quimioterapia. Ou seja, um paciente que tinha um linfoma de Hodgkin, fez uma terapia de primeira linha, recaiu, vai precisar transplantar autólogo. Eu posso fazer um nivolumab para ele em monoterapia e mandar ele para o transplante, né? Isso é uma possibilidade. Outras possibilidades de terapia de resgate para linfoma de Hodgkin recaído. Teve um estudo com 39 pacientes, né, um estudo pequeno, mas que avaliou o uso do pembrolizumab com gemcitabina, vinorelbina e doxorubicina. Os pacientes eram submetidos a esse protocolo. Se tivessem resposta completa no PET após 2 a 4 ciclos, eram submetidos a transplante autólogo. E 95% dos pacientes tiveram resposta completa após 2 a 4 ciclos. Então, foi uma resposta
boa, né? Um outro protocolo que pode ser pensado, principalmente para os pacientes mais frágeis, seria o uso de brentuximab com bendamuxina. Tem um estudo em fase 1, que está sendo avaliado, que seria o uso de brentuximab e bendamuxina em 6 ciclos pré-transplante, principalmente para esses pacientes mais frágeis. Uma coisa que ele traz também, lembra que a gente falou de terapia para os pacientes mais idosos, né, livre de quimioterapia? Nesse caso, ele traz, e se existisse isso para terapia de resgate, né? Tem um estudo fase 1, fase 2, que está avaliando essa possibilidade, que seria uma terapia de resgate livre de quimioterapia pré-transplante autólogo. O estudo de fase 1, fase 2, com brentuximab e nivolumab, pré-transplante autólogo. Esse estudo teve uma resposta completa de 67%. Principalmente, as respostas mais altas foram naqueles pacientes que tinham mais expressão de CD30, né? Faz sentido por conta do brentuximab. Os pacientes que foram submetidos a transplante, ou seja, que fizeram o brentuximab nível e depois transplantaram, tiveram uma sobrevida livre de progressão em 2 anos de 91%. E é uma estratégia que é possível e efetiva para pacientes acima de 60 anos, né? Se a gente pode usar para a terapia de primeira linha nesses pacientes, por que não usar para uma terapia de resgate, né? Então, seria bastante interessante. Outra coisa muito interessante para a gente pensar sobre as imunoterapias e nesse cenário do resgate e do transplante autólogo é a manutenção pós-transplante nos pacientes de alto risco, né? A gente tem um estudo a Etera que deixou bem consolidado, né, o uso do brentuximab como manutenção pós-transplante, que tem benefício no pós-transplante autólogo por até 16 ciclos. Tem alguns estudos também tentando ver o uso de drogas anti-PD1, né, os inibidores de checkpoint, como o pembrolizumab, por até 8 ciclos após transplante. E na conferência do ASH 2020, tinham sido apresentados dados desse estudo testando o uso de BV nivolumab, né, brentuximab e nivolumab, até 8 ciclos também nesse cenário de pós-transplante. Então, o que a gente sabe é que brentuximab pós-transplante até 16 ciclos tem benefício, né? Esse estudo da Etera mostrou isso, e que tem vários outros estudos tentando mostrar, e com bons resultados até o momento, tentando mostrar isso para essas outras drogas, né? Nivolumab, pembrolizumab, associação de brentuximab com nivolumab. E tem também um estudo que acho que, se eu não me engano, até no desdobramento do Etera que ele fala, que é tentando diminuir a quantidade de ciclos, tentando provar que menos ciclos de brentuximab pós-transplantes podem ser igualmente eficazes. Aqui só também um resuminho dos artigos, né, de terapia de resgate. E os que recaem após transplante autólogo, né? A gente sabe que, apesar de as taxas de cura dos pacientes de linfoma de Hodgkin clássico serem altas, a maioria dos pacientes responderem à terapia de primeira linha ou ficarem bem após terapia de segunda linha, a gente vai ter aqueles pacientes que não respondem à primeira e segunda linha. E isso automaticamente vai colocar esses pacientes no subgrupo de prognóstico ruim. E o que a gente tem de opções terapêuticas atualmente, né? Em desenvolvimento, estudo, avaliação. A gente tem esses estudos que estão sendo feitos, né? Com essas medicações novas, imunoterapias que estão sendo feitas em vários cenários, como a gente tem visto. Brentuximab, o anti-PD1, tanto em imunoterapia como em combinação. Uma outra possibilidade de estudos que estão sendo feitos seria a combinação tripla, que seria um brentuximab, nivolumab e ipilimumab, que é um outro inibidor de checkpoint. O camidanlumab, que é um outro conjugado anticorpo-droga. A possibilidade de anticorpos biespecíficos, como esse anticorpo específico anti-CD30 e CD16A, faltou o A aí. E o Carticel, né, que são terapêuticas, o artigo era de 2021, né, então a gente já teve mais avanços também depois disso, né, mas todas essas são terapêuticas que têm sido muito estudadas para esses pacientes que recaem após transplante autólogo, né, mas a gente sabe que esses pacientes que recaem após transplante autólogo já são pacientes que têm um prognóstico pior. E o que a gente sabe, o que a gente pode fazer além dessas terapias, né, que a gente sabe que são terapias que são promissoras, que estão em estudo, só que a gente tem pouco acesso, a verdade é essa, né, a gente tem pouco acesso ainda às imunoterapias, ao Carticel, o que a gente pode fazer também para esses pacientes?
Então, o que o artigo comenta que deve ser considerado para esses pacientes recaídos pós-transplante autólogo que sejam fit é o transplante alogênico, né? E algumas coisas muito interessantes foram vistas em estudos para transplante alogênico para pacientes com linfoma de Hodgkin. A gente sabe que condicionamento não mieloablativo ou de intensidade reduzida é melhor para esses pacientes. E teve um estudo bem interessante que o artigo cita, que se o paciente não tem um doador HLA compatível, se você tem que escolher um doador alternativo para o paciente, você deve preferir um transplante haploidêntico, não mieloablativo, rico em células P e deve ser feito ciclofosfamida pós-transplante. Isso resultou em melhores desfechos. Interessante, né? Interessante também que o artigo comenta que é ainda motivo de discussão se seria melhor para esses pacientes nesse cenário, certo? No cenário de um paciente linfoma de Hodgkin, recidivado pós-transplante autólogo, que vai precisar fazer um transplante alogênico. Será que o melhor é ele transplantar com um doador HLA compatível ou com um doador APO, né? A gente acha que a resposta é muito óbvia, né? Que seria doador HLA compatível, mas existem estudos debatendo essa questão. Teve um estudo retrospectivo que mostrou que esse transplante nesse cenário com doador compatível, doador familiar, né, era associado a uma menor sobrevida livre de recaída comparado aos ápulos. Interessante, mas a gente vai ver que provavelmente isso tem a ver mais com o que se faz depois, que é o uso da ciclopós, do que propriamente com o doador em si. Eu acho que tem mais a ver com isso. Uma coisa que ele comenta também é o uso das imunoterapias como ponte para o transplante alogênico, né? A gente sabe que nesses pacientes que recaem, a gente pode optar por usar as imunoterapias como um fim em si mesmo. A gente pode optar para ir para um transplante alogênico, mas muitas vezes, se o paciente está com doença em atividade, a gente vai precisar fazer algo para essa doença não estar em atividade ou pelo menos estar com resposta parcial para ele poder transplantar, né? Então, o que a gente vai usar como ponte para esse transplante alogênico? Tem cada vez mais estudos tentando mostrar que as imunoterapias podem ser úteis nesse contexto, né? Um estudo grande da EBMT mostrando o uso do brentuximab como ponte para o transplante alogênico. E interessante que foi visto que o uso do brentuximab reduziu significativamente a incidência de GVHD crônico nessa população. Um outro estudo, né, foi feito o uso do brentuximab em monoterapia nos linfomas de Hodgkin recidivado refratário, que depois foram submetidos ao transplante alogênico. E a sobrevida média livre de progressão entre aqueles que usaram brentuximab e os que não usaram foi muito maior, ou seja, 18,8 meses para os pacientes que usaram brentuximab, contra 8,7 meses para o paciente que não usaram, ou seja, foi mais do dobro do tempo de sobrevida livre de progressão para quem usou brentuximab. Então, uma coisa que o artigo comenta, que em relação ao brentuximab em si, é que ele, como ponte para transplante alogênico, os pacientes normalmente têm boas respostas, que os estudos têm mostrado, têm respostas muito boas, mas que as respostas costumam ser curtas. Ou seja, se o paciente usa e demora muito para transplantar, ele acaba recidivando. Então, o ideal é que você use o Brentux e assim que o paciente tem resposta, fazer o transplante alogênico quanto antes, para aqueles que respondem. Um outro estudo comparou o uso de pembrolizumab e brentuximab vedotina. Esse estudo especificamente mostrou melhores resultados com pembrolizumab. Inclusive, os autores do estudo comentaram que, nesse cenário, eles achavam, pelos resultados do estudo, que claramente o pembrolizumab deveria ser a medicação de escolha, que o brentuximab deveria ser usado mais para a doença estágio inicial, para terapia de resgate, tudo mais, não nesse contexto. Só que tem um detalhe bem interessante que o artigo comenta. É que nesse estudo foi visto que o uso dos anti-PD1, do anticorpo monoclonal, foi relacionado a uma toxicidade bem maior, especialmente de VHD agudo. E por que o pembrolizumab, né, os anti-PD1, não tem mais relação com o GVHD? A gente vai falar já já. Então, o que foi visto foi que a exposição pré-transplante ao anti-PD1 pode melhorar a sobrevida livre de progressão nesses pacientes que recebem transplante,
Mas uma coisa muito interessante é que a gente deve fazer ciclofosfamida pós-transplante, porque isso pode ajudar a diminuir o GVHD agudo, que tem um risco aumentado nessa população que usa anti-PD1. Então, o uso do anti-PD1 pré-transplante halogênico. Para os pacientes que têm linfoma de Hodgkin recidivado refratário, o que eles orientam? Que se não se deve usar o anti-PD1 até a progressão, a ideia é que seja usado como ponte e faça-se um transplante halogênico de consolidação para aqueles pacientes respondedores, e que o uso de anti-PD1 e transplante halogênico após é uma estratégia viável, que ela é associada a uma ótima sobrevida livre de progressão e uma baixa incidência cumulativa de recaída, mas que os pacientes têm um risco maior de GVHD, certo? Então, qual que é a melhor estratégia de transplante nessa população? É aqui que eu vou explicar por que o uso dos anti-PD1, né, nivolumab, pembrolizumab, tem mais relação com o GVHD. Teve um estudo, se eu não me engano, foi pequeno, mas que eles conseguiram avaliar que a presença de nivolumab ele pode persistir no plasma pós-transplante por até 60 dias. E que o nivolumab ele se liga e bloqueia o anti-PD1 nas células T halogênicas e gera um aumento da ativação de células T. Então, os pacientes expostos a nivolumab tiveram uma maior incidência de GVHD grave e uma maior expressão de células T efetoras. Então, quando esses pacientes eram submetidos a ciclo pós, eles tinham as mesmas taxas de GVHD dos não expostos. Ou seja, quando você faz ciclo pós, você mitiga a hiperativação de células T e reduz o risco de GVHD agudo. Então, a estratégia principal que eles trazem nesse artigo é: o paciente usou um anti-PD1 como ponte para um transplante halogênico. Ótimo, é uma estratégia excelente. Pelos estudos que tem até então, parece ser muito bom. Mas lembre-se que esse paciente tem um risco maior de GVHD. Então, quem faz uso de anti-PD1 pré-transplante halogênico deve fazer ciclofosfamida pós-transplante, independente de ser um transplante APO, certo? Então, se o paciente é haploidêntico, fez um transplante haploidêntico, fez um transplante aparentado, fez um transplante NAP, eles devem ser submetidos a ciclofosfamida pós-transplante, porque melhora os resultados e reduz o risco de GVHD nesses pacientes. Aqui também é só a tabelinha mostrando os estudos. E, como eu disse, né, as imunoterapias vieram com tudo e elas estão sendo estudadas em todos os cenários. Então, também tem estudos avaliando as imunoterapias para recaída pós-transplante halogênico. A gente sabe da modalidade mais antiga para recaída pós-transplante halogênico, que seria a infusão de linfócitos doador, né, o DLI. E as novas abordagens, elas têm tentado associar a imunoterapia e DLI, né? Tem um estudo da EBMT que avaliou o uso de brentuximab com DLI. Eles fizeram 4 grupos. Um grupo que fez brentuximab e depois DLI. Um grupo que fez só brentuximab. Um grupo que fez só DLI. Um grupo que fez DLI primeiro, depois brentuximab. E um grupo que não recebeu nada, né? O grupo que recebeu brentuximab e DLI, 40% de chance de estar vivo e resposta completa. E em resposta completa. Os pacientes que não receberam nada, 11% de chance. Os que receberam só o Brentux, 21%. Que receberam só o DLI, 24%. E o interessante, os que receberam DLI primeiro e depois Brentux, 24%. Ou seja, a melhor estratégia seria realmente Brentuximab primeiro, depois DLI. Outros 2 estudos têm avaliado o uso, né, de inibidores de checkpoint após o transplante halogênico. O que foi visto foi que o uso de nivolumab ele está associado a GVHD, né, tanto agudo quanto crônico, e que normalmente quando os pacientes desenvolvem GVHD é logo após o início do uso, e que o risco de GVHD aumenta especialmente naqueles pacientes que já tiveram história prévia de GVHD. Mas que o uso pode fornecer um bom controle de doença e uma sobrevida prolongada. Então, naquele paciente que, assim, não tem... Porque já é um paciente que, poxa, recaiu pós-transplante halogênico, a gente sabe que é uma doença muito agressiva e uma doença que o prognóstico não é bom. Então, você pode ter um bom controle de doença e prolongar um pouco a sobrevida nesses pacientes. Mas às custas de um aumento do risco de VHD. Então, nesse cenário, né, muito específico de recaída pós-transplante halogênico, qual que é a opção terapêutica dos autores do artigo, né? A ideia deles é que eles primeiro tentam brentuximab,
ou isolado ou em combinação com medelustina mais DLI. Caso o paciente tenha falha terapêutica, eles usam um anti-PD1, porque pode dar um bom controle de doença e porque vão ter poucas outras opções disponíveis, né? Mas lembrando que o uso do anti-PD1 por si só, ele já aumenta o risco de VHD. E após o uso de brentuximab e DLI, vai aumentar ainda mais esse risco. E o artigo comenta também um pequeno estudo, só que é muito pequeno mesmo, com um N de 7, que tentou avaliar o uso de ibrutinib nesses casos de pacientes com recaída pós-transplante alogênico que tiveram um bom resultado. E também só a tabelinha dos estudos. E, por último, o artigo comenta sobre uma outra questão que também é muito importante, né, que também é um desafio no tratamento do linfoma de Hodgkin, que é a questão da qualidade de vida e os efeitos adversos de longo prazo. Eles fizeram um estudo norueguês, se eu não me engano, de um N bem grande mesmo, para avaliar a qualidade de vida nos pacientes que tinham sido sobreviventes de linfoma de Hodgkin versus população norueguesa em geral. E eles avaliaram, né, a redução da qualidade de vida em relação à saúde em 3 a 23 anos, dependendo de idade, sexo e outras comorbidades, tudo, mas tinha redução importante da qualidade de vida relacionada à saúde, principalmente nesses aspectos de funcionamento físico, limitações de papéis sociais, percepção de saúde geral, funcionalidade social e vitalidade. E uma coisa interessante foi que foi visto que o nível de fadiga que o paciente sente ao fim do tratamento era o preditor mais importante da qualidade de vida subsequente. A fadiga persistente ela é um desafio para esses pacientes com linfoma de Hodgkin clássico e que compromete bastante o retorno do paciente à vida normal. Vai ter consequências familiares, consequências sociais e profissionais, né? Vai atrapalhar a volta ao trabalho, o relacionamento com a família e muitos outros quesitos. Então, quando a gente vai tratar um paciente, a gente tem que olhar ele como um todo, né? A gente tem inúmeros protocolos que tratam o linfoma, mas a gente sempre tem que pensar, a gente tem que conhecer, né? É isso que o artigo fala, a gente tem que conhecer os efeitos colaterais dos remédios que a gente prescreve, a gente tem que saber o que isso pode gerar no paciente, a gente tem que entender melhor como o paciente vai se recuperar, não só fisicamente, mas emocionalmente, socialmente, depois de um tratamento. E essas drogas mais novas, elas também vêm nesse contexto, né? De tentar criar terapias que sejam cada vez menos efetivas mais efetivas e menos tóxicas, né? Esse é o objetivo de uma terapia perfeita, né? O quanto mais efetiva, menos tóxica possível. Então, em resumo, o manejo do linfoma de Hodgkin clássico, ele tem um grande efeito na qualidade de vida do paciente, tanto o tratamento em si, né, como os esforços e as limitações que são vivenciados em vários aspectos da vida do paciente. Como a gente viu, né, para as terapias de primeira linha, tem ganhado cada vez mais força as terapias de intensidade individualizada guiada por PET, porque isso vai reduzir a morbidade relacionada ao tratamento e ajudar a prevenir recaída. E o uso de imunoterapias associadas à quimioterapia já estabelecidas, principalmente o brentuximab AVD. Aqui é uma tabelinha que o artigo traz, né, sobre as indicações. É basicamente tudo que a gente conversou já, mas resumidinho no quadro, né? Então, em relação às perspectivas futuras, a gente tem a questão das estratégias sequenciais, como a gente viu, né, que seriam fazer imunoterapias isoladas, seguidos de quimioterapia, ou seja, 3 ciclos de brentuximab isolado, seguido de 3 ciclos de AVD, ou 3 ciclos de pembrolizumab, seguido de 3 ciclos de AVD. Para idosos, né, acima de 60 anos, a questão das imunoterapias também vem muito forte, porque tem menos toxicidade. E as terapias de segunda linha, a gente tem visto cada vez mais que as imunoterapias elas podem ser combinadas de forma segura com a quimioterapia e seguidas de transplante autólogo naqueles pacientes respondedores. Né? Lembrar que está bem estabelecido o uso do brentuximab pós-transplante autólogo, né, para os pacientes que têm alto risco de recidiva, e que o uso de anti-PD1 como ponte para transplante alogênico é uma estratégia possível, que tem uma excelente sobrevida livre de progressão e que tem uma baixa incidência de recidiva, mas que deve ser feito ciclofosfamida pós-transplante, porque existe um risco aumentado de VHD que o uso da ciclopós pode mitigar de forma significativa. Uma outra coisa bastante interessante, né, que não foi discutida no artigo, porque
o artigo é de 2021, então na época tinha pouco ainda estudo sobre o assunto, mas talvez a gente possa discutir em outro momento, porque eu acho que daria também outra aula, né? É sobre o Carticel, né? Que é uma terapia que tem se desenvolvido muito e hoje em dia já está bem mais estabelecida, disponível e útil para muitos pacientes nesse contexto. Então, aqui, assim, eu ia até resumir, mas eu acho que a gente já falou, né? Como o tempo tá pertinho de terminar, mas é tudo que eu já falei, tá? As estratégias que eles sugerem, né? Então, como segunda linha de tratamento, as mais, né, que eles trazem mais, assim, significativas usando as medicações de imunoterapia seriam brentuximab ICE ou nivo ICE, pembrolizumab, brentuximab nivo, brentuximab bendamustine. Com manutenção, né, com imunoterapia após transplante autólogo, com brentuximab ou anti-PD1, que está sendo estudado também. E as terceiras linhas e depois, né, livrar da ciclo após transplante halogênico, independente da modalidade de transplante, seja aplo ou aparentado, ou NAP, como profilaxia de VHD. É isso. Obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Lara, pela exposição bastante completa, né, e densa, né? Eu fiz algumas anotações aqui ao longo da sua apresentação que eu achei que era interessante a gente até usar na discussão. Primeiro, desde o início, primeiro, parabéns, foi excelente. Eu queria falar um pouco do BACOP, que é um protocolo que você citou, um protocolo que, inclusive, a gente usou no passado, que é uma poliquimioterapia, que é bastante utilizado pelo grupo alemão, mas que a nossa experiência aqui foi de muita toxicidade, não só aqui, como acho também a experiência nos Estados Unidos. E um aspecto hoje que prepondera é que nós também não temos mais disponível a procarbazina, que ela entra como uma opção, né? A questão da radioterapia, eu acho que é importante a modulação, assim, de você tentar ser o mais econômico possível com a radioterapia, acho que isso é fundamental. Quando a gente tem o PET como uma referência para utilizar isso, pode ser de grande ajuda. Na prática, a gente acaba ainda fazendo campo envolvido, acho que doença bulk a gente acaba irradiando ainda, tá? A retirada da bleomicina, a gente sabe que acima de 60 anos é rotina, a gente faz AVD e não ABVD, mas infelizmente nós vivenciamos uma realidade no nosso país que nos últimos 4 anos, 3 anos, para ser mais correto, nós ficamos sem bleomicina e como os nossos RODs são RODs que chegam somente no serviço público muito avançados, estágio 3 e 4, e que acabam precisando de algum protocolo de resgate, isso ficou muito mais intenso e mais evidente a necessidade de encaminhamento desses pacientes que não fizeram bleo para o resgate com transplante autólogo, que é o standard of care do tratamento, isso é padrão, né? A imunoterapia, sem dúvida, é revolucionária, né? Então, a associação do brentuximab, o resgate com o brentuximab, mas a consciência de que ele sozinho não resolve o problema e que a gente precisa ainda lançar mão do recurso do autotransplante, né? Como uma forma de ser mais eficaz, e aí tem toda uma discussão do que fazer, como você colocou muito bem, que é o estudo da ITERA, o que fazer no pós-transplante, a imunoterapia, que vai desde o brentuximab, o pembrolizumab, né? E você sabe que tem critérios de risco, como você citou muito bem, de indivíduos que têm uma grande chance de recair após o transplante autólogo e que a gente precisa fazer a proposição da manutenção com o brentuximab. Isso é complicado, porque não é disponível no SUS. A gente tem uma dificuldade que as pessoas façam isso, e para nós é um problema no hospital universitário, porque a gente, quando transplanta pacientes de vários serviços, esses pacientes voltam para os seus serviços de origem. Infelizmente, isso não é prescrito e, de fato, isso tem uma importância, porque 50% em média, não é só aqui, são dados da literatura, né?
você tem 50% de recaída após o transplante autólogo, em aproximadamente aí, 2 anos, tá, do transplante. Então, a gente precisa fazer algo que ajude a melhorar esse resultado, né? Outra questão que eu acho que você colocou muito bem é essa parte dos idosos, né? E aí eu quero que a doutora Helena dê uma palavra, a Helena Pitombeira, que está aqui conosco, é uma estudiosa aí do assunto. A gente sabe que os idosos, a grande maioria, quando consegue se tratar, que em função das comorbidades, eles têm uma certa dificuldade, eles acabam tendo resultados semelhantes. Mas as comorbidades atrapalham muito o tratamento desses pacientes. Eu queria que a doutora Helena fizesse um comentário sobre isso, tá? Um outro aspecto importante, Lara, que você colocou, é a história do transplante halogênico, né, como uma alternativa, né? E aí, no caso, quando você usa os inibidores de checkpoint, né, o nivolumab ou mesmo o pembrolizumab, ficar atento que você tem que suspender 6 semanas antes do transplante halogênico pelo risco, como você explicou muito bem, de aumento de doença do enxerto contra a hospedeira aguda, exatamente por conta desse papel do inibidor de checkpoint no linfócito, e mesmo assim, a importância do uso da ciclofosfamida pós, que aumenta a imunossupressão, diminuindo a doença do enxerto contra o hospedeiro. Eu queria só falar um pouco que, assim, o CART-cell no Hodgkin ainda é uma realidade mais para estudo clínico e não algo muito... estudo clínico acadêmico, inclusive, não algo não muito ainda da prática, tá? Eu queria, então, pedir à doutora Helena que fizesse um comentário, que fizesse uma exposição. A doutora Helena é nossa professora emérita aí da universidade e é uma estudiosa de Hodgkin. Por favor, doutora Helena. Bom dia, Fernando. Você está me ouvindo bem? Ouvindo bem. Tá. Bom, parabéns, Lara. Muito bem apresentado o trabalho. A Lara tem uma grande qualidade. Ela fala com uma convicção que a gente termina acreditando em tudo que ela diz. É verdade. Obrigada, doutora. Ela é uma graça, viu? Ela já tem ali... ela vem na base do discurso e você sai entusiasmado. Ela nos convence. Mas, Fernando, Lara, eu acho muito importante conhecer todos esses protocolos e essa adição da imunoterapia à quimioterapia, tudo isso é tão bonito, tão novo. Agora, a questão dos idosos, nós, inclusive, temos um levantamento pronto, que a gente tinha vontade de reorganizar para publicar. É assim, eles respondem com muita comorbidade à quimioterapia. Eu não sei se a Raci está presente. Eu gostaria. Tá não, doutora Helena, Não? Ai, que infelizmente. pena. E agora tem vários do nosso levantamento, vários desistiram do tratamento, o que é muito triste, porque não suportava a comorbidade. Mas tem uma coisa interessante, Fernando. Os que conseguiam se tratar, eles tinham uma resposta absolutamente igual aos mais jovens. Os que conseguiam tolerar a quimioterapia. Então, eles tinham muita doença infradiafragmática. Era assim, inclusive as curvas, do ponto de vista estatístico, significativo. Alguns aspectos assim muito interessantes. Era mais em homem do que em mulher. Eu não sei atualmente o quanto a gente tem, porque eu tenho uma estatística que você citou aí, 20% a 30% acima de 60 anos. Para nós é menos, mas a gente tem que considerar que a nossa população agora está vivendo mais, né? Então, a possibilidade da gente receber paciente mais idoso a cada dia é maior. Então, acho que a gente está preparado. Uma coisa, Fernando, que eu tinha vontade de saber era assim, onde estamos, quem somos e onde estamos, o nosso serviço. Porque nós temos muito paciente de Hodgkin. Olha, até 2018, eu tenho 1.470 doentes.
um arquivo de 1.470 metros. É muito doente. Agora, com todas as terapias possíveis e imaginárias, porque teve um período que a gente fazia o que tinha, né? Não existia esse protocolo. Mas depois de 2000, a partir de 2000, não. Foi o ABVD e toda essa história que você já sabe. Então, eu tinha muita vontade de saber, viu, Lara, se você se interessasse. Eu queria saber onde é que nós estamos. Nós tínhamos antigamente em torno de 20 até 30 pacientes novos por ano. Hoje em dia eu sei que é menos, deve ser uns 10 pacientes, porque eles vão para outro serviço, né? O nosso não é mais centralizado. Então, eu gostaria de ter essa resposta, Fernando. E com essa ideia do transplante autólogo, saber quem somos nós no transplante. Eu queria fazer 3 comentários. Primeiro, é que nós padronizamos o ABVD a partir dos anos 2000. Segundo, exatamente, que a gente publicou há uns 2 anos atrás a experiência com aproximadamente 500 pacientes, de 2000 até 2018 aproximadamente, dos que fizeram ABVD e que fizeram transplante, né? E nós, tradicionalmente, todo ano atualizamos os dados dos que vão para o transplante autólogo, né? E também do transplante halogênico. A nossa última atualização, que vai ser publicada, está sendo mandada para publicação agora, que foi o TCC de um ex-residente nossa, ele que foi até 2018. Então, nós precisamos fazer a atualização de 2018 a 2022, pelo menos. Esse é um ponto. O ano passado, nós completamos o 100º paciente de transplante autólogo de Hodgkin. Então, nós temos mais de 100 pacientes com Hodgkin transplantados. O que eu não sei responder, que eu acho que vai ser uma coisa bem interessante, qual é o percentual em 5 anos, tá? Eu acho que em 2 e 5 anos, que é principalmente os pontos de corte principais, qual é a nossa sobrevida com 2 e 5 anos, qual é o percentual de recaída. Porque o percentual de recaída da literatura é muito alto, né? 50% é muito alto. Então, é por isso que eu reforço que esses doentes que são encaminhados para nós de outros serviços, que voltam para o seu serviço de origem, que as pessoas tenham a consciência de que elas precisam fazer as manutenções. E a manutenção não tem como ser feita no serviço transplantador. Então, é algo que assim, a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo, para que haja essa conscientização, porque fica um tratamento incompleto. Como a Lara bem colocou, o Aitera está aí já com muita clareza. Inclusive, tem uma publicação que é a reavaliação de 5 anos do Aitera, mostrando o aumento da sobrevida livre de progressão, né? Que foi uma atualização do grupo aí do Moscovitz, né? Da Moscovitz, que fez essa publicação. Certo? Então, acho que essas respostas aí, doutora Helena, elas vão ocorrer aí com esses próximos trabalhos nossos e próximas atualizações. Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente se estendeu muito, mas por uma justa causa. Eu queria que a Lara concluísse e a gente encerra, então. Eu acho que é isso, professor. Agradeço aí a oportunidade. Eu achei o artigo muito interessante, né? Muito interessante discutir essa questão das novas terapias, que é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem acesso fácil, né? Mas a gente vê cada vez mais se incorporando às nossas terapêuticas. E, assim, eu estava até comentando, né, com os meninos, que é interessante ver que a doença de Hodgkin, ela é bem organizada, né? Assim, essa questão do tratamento tem as coisas bem definidas. Isso é muito interessante de ver. E isso. Ok, obrigado, viu, Lara? A principal mensagem que precisa passar para o interno, para o residente de clínica, para todo mundo, pessoal, é a precocidade diagnóstica, tá? Então, quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais você pensar na doença, pensar nessa hipótese, biopsiar o gânglio,
estadiar o doente, você está fazendo o grande benefício dele poder se tratar com o mínimo de tratamento possível e com coisas que são disponíveis no serviço público. Então, é a precocidade diagnóstica, porque uma grande maioria, eu acho que mais de 50% dos nossos doentes chegam ao estágio 3 e 4. E isso de fato é muito, muito prejudicial e precisa ser melhorado. Então, acho que a mensagem que deve ficar para nós todos é essa: precocidade no diagnóstico e tratamento o quanto antes. Tá bom? Obrigado, Lara. Até a próxima. Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, doutora Helena. Obrigado também. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Não, não.